Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, arqueologia. E hoje eu trago vocês até as ruínas da cidade de Pérgamo. Isto, aquela mesma Pérgamo mencionada no livro do Apocalipse. Lembra que João escreveu 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor e uma delas era a igreja de Pérgamo. Mas no programa de hoje eu não quero me deter muito no comentário do Apocalipse. Eu quero que você conheça um pouco das ruínas de Pérgamo e como essa cidade é repleta de histórias interessantes, que vão aumentar a sua cultura geral e também vão dar um contexto para alguns elementos, alguns eventos da própria Bíblia Sagrada. Eu quero começar já mostrando pelas muralhas que estão lá em cima. Você está vendo? Você consegue perceber que há diferentes tipos de pedras nessa muralha? Você tem algumas pedras que são mais retangulares, tem outras que são menores, mais arredondadas, e tem outras que praticamente não são acabadas. No meio aqui parece que houve um grande buraco, como se um exército houvesse atacado a cidade, e esse buraco foi remendado com outro tipo de pedra. Na verdade, quando eu usei a expressão parece, não parece. Foi atacada mesmo a cidade. Houve várias guerras aqui, várias batalhas e também aqui sofreu vários problemas da própria natureza. E o mais curioso é que as pedras mais bem feitas são as mais recentes. Ou seja, as pedras do período bizantino são aquelas mais mal acabadas, porque nesse período da Idade Média, eles não tinham muito aquele trabalho arquitetônico, como a gente vê, por exemplo, nessas outras pedras mais cortadinhas. Ou melhor, as pedras mais bem feitas são as mais antigas, corrigindo aqui. E aproveitando o ensejo que eu estou nesse lugar, com o sol que está batendo aqui, eu quero fazer um agradecimento, mais uma vez, ao pessoal da Insider. Gente, vocês são demais. Deixa eu contar para vocês como é que começou o meu namoro com a Insider, vamos dizer assim. Eu estava num podcast e numa brincadeira lá, porque eles deram a camiseta de presente para todos os participantes, eu falei no ar assim, olha, se vocês mandarem um kit da Insider, eu prometo que usarei nas minhas viagens, nas escavações e vou mostrar no vídeo. E não é que eles levaram a sério a brincadeira? Quando eu fui para Israel, eu levei o kit da Insider que eu ganhei, mostrei lá em Jerusalém. Depois disso, no meu aniversário, eles mandaram outro kit da Insider e agora que eu estou aqui na Turquia fazendo gravações para a TV Novo Tempo, eles mandaram mais um kit. Muito obrigado. Olha, realmente eu testei na prática tudo o que eles falam. A Insider é uma camiseta tecnológica, ela desamassa muito fácil. Aqui a gente não tem tempo de ficar passando roupa, engomando roupa. Então eu tiro da mala, do jeito que está ali, cheio de dobras, coloco no corpo, ó, já desamassou. Não tem amasso nenhum. Ela também faz com que o suor evapore muito rápido, então você não sente aquele mal-estar de estar suado. Muito bom mesmo, valeu, Insider, tô dentro. E aproveitando, muita gente quer esse tipo de camiseta. E eles perguntam, Rodrigo, legal, vi você usando a Insider. Olha, tem de vários tamanhos, de várias cores e é fácil você adquirir a sua. Aqui na descrição desse vídeo tem um link. Tá certo? Você vai entrar nesse link, depois você vai lá dentro ver o cupom, coloca o cupom Rodrigo Silva e eles vão dar um desconto para você, tá bom? O cupom tá lá, é fácil. Você pode ter a sua Insider também. Voltando a falar de Pérgamo, essa cidade aqui é também famosa por algumas invenções que eu vou contar quando estiver lá em cima. Nessa parte mais elevada da cidade ficava o Palácio Real. É interessante como é que a glória humana é passageira. No passado, isso aqui foi uma grande sala, um lugar ao qual, para ter acesso, você tinha que passar por muitas burocracias, por muitas guardas e ter muitas autorizações reais. E hoje, o monturo de pedra. E muitos reis importantes passaram por aqui, muitos reis importantes viveram aqui ou pelo menos vieram até esse lugar. É porque naquela época, tanto a cidade de Pérgamo como a cidade de Sardes eram as duas mais importantes cidades do reino da Lídia. E a Lídia foi um reino enorme. Poucas pessoas já ouviram falar desse império no Ocidente, porque ele dominou numa época e os nossos livros de história não falam muito sobre isso. Mas a Lídia ocupou praticamente 70% do território que hoje pertence à Turquia. Então você vê que era um reino muito grande. E a Lídia foi um poderoso reino desde 1200 a.C.
até aproximadamente 540 antes de Cristo. Em 546, alguns colocam 547, foi quando o rei Cresso acabou perdendo a batalha para os persas e com isso colocou em ocaso, em término, o reino da Lídia. Então veja bem, de 1200 até 546 a.C., um reino que durou muito tempo. E já que eu falei de glória do passado, que hoje está convertida em um montão de ruínas, ainda que eu tenha falado também da riqueza do reino da Lídia, então deixe-me falar desse rei específico que eu mencionei, o rei Cresso, ou Cressus, como eles diziam na língua grega. O rei Cresso era uma pessoa muito vaidosa, mas o que ele tinha de vaidade, ele tinha de competência administrativa e militar. E ele queria expandir o reino da Lídia para limites ainda inimagináveis na época. Tanto é que era tão grande a sede de poder que ele tinha, a sede de dinheiro, de fama, de riqueza, de conquista, isso era tão notório que alguns historiadores dizem que aquele famoso mito do rei Midas nasceu da vida do rei Cressus. Você sabe que muitas lendas, muitos mitos acabam se formando a partir de personagens que realmente existiram na história, ou a partir de algum evento que foi exagerado, mitologizado. Na nossa série especial da TV Novo Tempo, eu fiz menção do mito do rei Midas e também de Cressus. Mas eu acho que vale a pena repetir a história aqui para você e também a mitologia. Cressus, já deixei claro, foi o rei que queria expandir cada vez mais todo esse reino, que tinha Sardes como capital e Pérgamo como a segunda maior cidade do seu império. E o Midas era aquele rei que, de acordo com a mitologia, também tinha o mesmo sonho, a mesma ambição de Cressus. Midas queria se tornar o homem mais rico e mais poderoso de todo o mundo. E o que dava mais poder a um homem naquela época? Dinheiro, especialmente ouro. Então, o rei Midas havia pedido ao deus Dionísio que pudesse lhe dar o poder de transformar em ouro qualquer coisa. E Dionísio acabou atendendo ao pedido daquele rei ambicioso, e depois que ele saiu das mãos do rei, do deus Dionísio, ele pegou uma pedra e quando tocou, a pedra se transformou em ouro. Ele ficou contente com aquilo, botou o ouro ali, pegou outro objeto, uma faca, ela se transformou em ouro. Depois pegou uma sandália, ela também se transformou em ouro. E ele ficou durante aquela manhã festejando, pulando como uma criança que está indo para o parque de diversões, feliz porque agora ele seria o homem mais poderoso, o famoso toque de Midas. O que ele colocasse a mão se converteria em ouro. Só que chegou a hora do almoço. E quando ele foi ter a sua refeição, que ele pôs a mão no prato para comer, o prato se transformou em ouro. Quando ele colocou a mão numa fruta, ela também se transformou em ouro. E como é que você vai comer uma maçã de ouro? Como é que você vai comer uma carne que, na verdade, é metal, é ouro? Ele ia beber água, tanto o copo quanto o líquido se transformavam em ouro. Assim não podia comer, não podia beber. E das várias versões que houve da lenda do rei Midas, uma delas dizia respeito ao fato de que ele, num desespero, acidentalmente tocou em sua própria filha e ela também se transformou em ouro. O desespero era tão grande que não bastava apenas que ele tocasse com a mão algum objeto. Até o mero contato com seus lábios transformava qualquer coisa em ouro, de modo que ele acabou morrendo de fome e inanição. Essa história a respeito do perigo da ambição rodava por todos os cantos naquele tempo antigo. E muitos pensavam que era o retrato mitológico do próprio rei Cressus. E sabe como é que ele perdeu todo esse império aqui para os persas? Por causa do oráculo de Delfos. Como é que foi essa questão do oráculo de Delfos? Você sabe, o oráculo era o lugar onde as pessoas iam para consultar uma médium a fim de que ela revelasse o futuro para as pessoas. Muitos pensam que as médiums, na verdade, entravam em transe, porque nós temos muitos desenhos desses oráculos, onde você tem a papoula, você tem narcóticos da época, plantas de efeito alucinógeno, muitas delas acendiam uma fumaça na hora de consultar os espíritos, e essa fumaça fazia com que tanto ela quanto aquele que a estava consultando entravam em transe e tinham realmente uma experiência mística naquele lugar. E quando ele foi consultar
o oráculo a respeito das conquistas dele, o oráculo teria dito: fique tranquilo, se você atravessar o rio Halis, você destruirá um grande exército. E ele saiu feliz. Pegou seus soldados e foi combater os persas atravessando o rio Halis. E perdeu vergonhosamente a batalha. Algumas fontes dizem que ele morreu ali mesmo no campo de batalha. Outras dizem que ele acabou voltando humilhado e se converteu num rei vassalo dos persas. E quando foram reclamar com o oráculo porque a profecia não se cumpriu, disseram: não, nós falamos com o rei o que iria acontecer e foi exatamente o que iria acontecer, mas ele ouviu de acordo com sua ambição. Nós dissemos que se ele atravessasse o rio Halis, ele destruiria um grande exército, o exército dele. Mas o seu orgulho e a sua vaidade o fez pensar que o exército que ele iria destruir era do outro, era dos persas. São histórias que nós vamos aprendendo e que fizeram parte da cultura de pessoas que viram essa cidade aqui em seu momento mais glorioso. Agora, uma lição que podemos tirar disso é: as glórias desse mundo realmente são passageiras. E se Cristo demorar 1000 anos para voltar, não creio que haverá isso, mas se fosse o caso de Jesus demorar 1000 anos para voltar, quem sabe os nossos celulares, computadores, tênis famosos, caros, bolsas, tudo virará resquício de história e ruínas para os arqueólogos do futuro. Pense nisso. Uma outra coisa importante, aliás, uma grande invenção relacionada a essa cidade e também aos reis, principalmente ao rei Cressos, foi a invenção da moeda. Pouca gente sabe, mas a moeda foi inventada aqui na Lídia. A história da invenção da moeda seria mais ou menos assim. Nos tempos antigos, quando começaram os primeiros comércios da humanidade, vamos falar lá no período do Calcolítico, período do Bronze, eu estou falando em torno de 3000 anos antes de Cristo, quando a escrita foi inventada, naquela época o que servia de dinheiro eram pedaços de metal. Então alguém poderia dar, por exemplo, um ciclo de prata, um tanto de prata em troca de uma vaca, de um boi, de uma ovelha. E como é que eles faziam? Bom, eu quero vender a minha ovelha para você. Tá bom, eu quero comprar. Quanto você quer que eu pague na ovelha? Eu falo: olha, eu quero 20 ciclos de prata. Ele falou: tá bom, 20 ciclos de prata. Traziam as testemunhas, alguém vinha com uma balança que foi inspecionada por um juiz, era todo burocrático o processo. Então, num prato da balança, ele colocaria o equivalente a 20 ciclos de prata. E no outro prato da balança, ele colocaria a minha prata. À medida que o metal ia descendo e equilibrando, aí eu sei que eu tenho a mesma quantidade de prata, a mesma quantidade de 20 ciclos. Então aquele tanto de prata era dado para o dono do animal e aí a transação comercial era feita perante testemunhas. E assim foi por muito tempo. Quando, por exemplo, você lê na Bíblia que José do Egito foi vendido pelos seus irmãos por 20 ciclos de prata, eu já vi alguns desenhos animados, alguns filmes, colocando moedinhas, os irmãos de José recebendo moedas, pratas, pela venda de José, mas isso não faz sentido, é um anacronismo, porque não havia moeda naquele tempo. Era somente assim que o comércio era feito. Você dava uma quantidade de metal e recebia o produto que você estava comprando. Outra forma mais simples de comércio era o escambo, quando você trocava, por exemplo, uma saca de trigo por um bode, ou 2 sacas de trigo por 2 ovelhas, e assim por diante. Agora, quando você chega mais ou menos por volta de 650 a.C., aqui na Lídia, eles começam a fazer o protótipo do que seria no futuro a moeda. Ela era chamada de electrum. Electrum era uma moeda feita com liga de prata, algumas eram feitas de ouro e de electrum também, que é um tipo de metal. E essa moeda, ela tinha um leão de um lado, até os especialistas em numismática a chamam de moeda bago de feijão, porque ela parece realmente um feijãozinho assim. E vale muito dinheiro uma moeda dessa. Então essa moeda começou a servir de dinheiro. E como é que era o processo? Bom, eles faziam assim: o rei tinha estocado no reino dele muitas toneladas de ouro.
Então essa moeda era uma espécie de cheque que o rei estava dando, que aquele ouro do qual a moeda era feita, ou aquela prata, era de procedência, porque vinha do próprio tesouro do rei. Você percebeu? Aí, com o passar do tempo, esse protótipo de moeda foi sendo aperfeiçoado até sair moedas mais ou menos como esta. É lógico que a câmera está muito longe, vocês não vão conseguir ver, mas essa aqui é uma réplica das primeiras moedas que foram cunhadas aqui, depois do Electrum, na época do rei Cressus. Ele mandou fazer essas moedas e ele colocava o próprio rosto dele na moeda para dar ainda um valor ainda mais importante para a moeda, um valor significativo. O próprio rei garantia o valor venal daquele produto. E as pessoas agora gostaram muito da invenção da moeda, porque isso eu estou falando do 6º século a.C., ou seja, recentemente, se você for olhar, 2.550 anos aproximadamente é o tempo que nós temos da invenção da moeda. É evidentemente que depois, no futuro, vieram outras formas de dinheiro, como o dinheiro em papel, o talão de cheque, o cartão de crédito, e agora já se avizinha em nosso tempo o dinheiro virtual, a criptomoeda, outras formas comerciais que não usarão mais um objeto físico para simbolizar os valores monetários, mas apenas números virtuais. Bem, como eu disse, a moeda foi uma revolução naquela época. Tão grande que as pessoas começaram agora a ter mais coragem de viajar para fazer comércio. Foi realmente algo que mudou a mente de muitas pessoas. Porque lembra, antes disso, para você levar o seu tesouro consigo, você tinha que levar ciclos e mais ciclos, ou traduzindo em nossa medida de valores, quilos e mais quilos de prata, de ouro. Agora não, a moeda já tinha um valor significativo, porque mesmo que essa moeda não tivesse 30 quilos de prata, pelo fato dela representar o tesouro do rei, ela valeria o equivalente a 30 quilos de prata. Eu escolhi esse lugar aqui para terminar as nossas curiosidades sobre a cidade de Pérgamo. Esse teatro que você está vendo aqui é considerado o teatro romano mais íngreme do mundo. Ele realmente dá a impressão que você está quase numa parede. Quem tem vertigem até enfrenta dificuldades de vir até aqui em cima, porque realmente é muito íngreme. Então você imagina você sentado aqui, vendo o espetáculo lá de baixo, e numa época em que a acústica era tudo, eles conseguiam falar de lá e você conseguia escutar nitidamente a voz daqui de cima de onde eu estou. Imagina milhares de pessoas vindo assistir espetáculos, teatro que acontecia aqui, música também e até cursos de oratória eram feitos nesse lugar em Pérgamo. A cidade rica da Lídia, do rei Cressus, que inventou o dinheiro, o rei que queria ser o mais famoso e que inspirou a mitologia do rei Midas. Quanta coisa aconteceu aqui. Mas eu não poderia terminar o nosso bate-papo de hoje sem falar com vocês de uma última invenção que muitos atribuem a esta cidade de Pérgamo. Eu estou falando ao uso de um novo tipo de papel que também foi uma revolução. Assim como a moeda revolucionou o comércio e foi invenção dos lídios, um tipo específico de papel também nasceu aqui. Eu estou falando daquele papel feito do couro ou da membrana do couro do animal e que nós chamamos de pergaminho. Você já fez a associação entre os dois nomes? Pergaminho, Pérgamo, de fato. O nome do invento é um atributo ao nome da cidade de Pérgamo. Aqui havia um rei chamado Eumenes II e tinha o seu irmão também, o rei Átalos. Esses dois irmãos eram muito unidos, tão unidos que quando Átalos morreu, Eumenes fez uma cidade em homenagem a ele e colocou o nome da cidade de Filadélfia. Philos significa amor em grego e Adelphos, irmão. Então, Filadélfia, amor de irmão. E, aliás, Filadélfia é uma das 7 cartas, ou uma das 7 igrejas que receberam as cartas do apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos. E esse rei Eumenes II queria projetar aqui uma grande biblioteca, que na verdade já existia antes dele. Só que ele queria que essa biblioteca agora rivalizasse com a Biblioteca de Alexandria.
E nessa briga de ego e briga de poder, qual biblioteca era maior? A biblioteca de Pérgamo ou a biblioteca de Alexandria? Dizem os especialistas que aqui havia em torno de 200 mil livros. Outros falam que era apenas 20 mil livros. Não importa se era 20 mil ou 200 mil. Numa ocasião em que os livros eram copiados à mão, a produção de um único exemplar custava grande soma de tempo e dinheiro. Aí você imagina, essa biblioteca com milhares e milhares de livros e, para tristeza do rei Eumenes, começa uma briga entre Pérgamo e o Egito. Aí o Egito para de exportar para cá o papiro, que era o papel do qual eles faziam os livros. Ora, se você não tem o papiro, você não tem livros. Então, para suprimir a ausência do papiro, eles criaram esse novo tipo de papel, feito a partir do couro do animal. Eles pegavam a ovelha e depois que ela morria, é claro, tiravam o seu couro, curtiam o couro da ovelha, esticavam. Quando ele estava bem macio, eles faziam algumas adaptações ali, lixavam o couro e ele estava pronto para receber a tinta e ter ali todo o escrito transcrito para ele. Então eles pegavam aquele couro, só cortavam em quadrados, depois faziam uma grande tira, enrolavam como se fosse um rolo de pergaminho e assim você tinha um livro produzido. A bem da verdade, existem algumas evidências do uso do couro como papel antes do rei Eumenes, antes dessa época, que eu estou falando por volta de 250 a.C. Só que, ao que tudo indica, aqui ainda é considerada a origem desse tipo de papel. Quando se fala em pergaminho, se lembra de Pérgamo. E foi o pergaminho que os judeus usavam para também transcrever as cópias da Bíblia Sagrada, como nós vemos nos famosos manuscritos do Mar Morto. É muita história num mesmo lugar, não é mesmo? É muito detalhe, muita informação e tudo isso vai nos ajudando a construir não apenas o cenário antigo da humanidade, mas também o contexto que envolveu a história sagrada, aquela que está testemunhada na Bíblia. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você ainda não é meu aluno no curso A Bíblia Comentada, eu quero convidar você, se inscreva, seja meu aluno. Toda semana nós temos uma aula nova sobre a Bíblia, livro a livro, do Gênesis ao Apocalipse. E ali você vai ter informações de teologia, arqueologia, línguas originais, outros teólogos também participam e você ainda tem outros elementos ali que você pode aproveitar para ampliar o seu conhecimento da Palavra de Deus. A gente se encontra no nosso próximo momento aqui no YouTube, no Rodrigo Silva Arqueologia. Um abraço e até lá!